Boa noite a todos. Nós aqui agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, ao convite do Domingos, da casa, a presença de todos, que fazem possível esse nosso encontro, mais uma noite, mais um estudo, mais uma oportunidade da gente rever aqui os ensinamentos de Jesus, iluminados pela nossa doutrina bendita, que a gente possa sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. E com certeza sairemos, porque já começamos bem, né? Domingos elevando a vibração do ambiente com essa canção maravilhosa, né? Por si só, essa canção já trouxe um conteúdo muito grande aqui para nós, né? E o tema da noite aqui, que nós trouxemos para reflexão, é intercessão. Uma palavrinha que, às vezes, por si só pode trazer alguma complicação, alguma falta de entendimento, mas quando a gente começar a explicar, eu tenho certeza que todos vão se sentir familiarizados, porque faz parte da nossa vida. Intercessão é a ação que interfere no desenvolvimento de outra. É mediação, é intervenção, segundo o dicionário. Então, é quando a gente solicita auxílio, quando a gente solicita que alguém intervenha numa situação. Nós podemos solicitar uma intervenção para nós próprios, né? Solicitar ajuda, auxílio, numa situação para nós mesmos, ou para outra pessoa. Podemos solicitar intermediação, intercessão para auxílio de uma outra pessoa. Agora já começou a fazer mais parte do nosso cotidiano aqui, né? Porque mesmo aqueles incrédulos, né? Quando se vem numa situação complicada, geralmente apelam, né? Ai, meu Deus do céu, e agora o que é que eu faço, né? Então faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, e a gente lança a mão dessa possibilidade em muitas situações, e em outras a gente usa, mas não acompanha o resultado, em outras a gente solicita, mas depois não consegue ver a devolutiva, se acontece, se não acontece, como que faz, qual seria a melhor forma de fazer. É um pouco sobre isso que a gente vai pensar. Em que situações podemos lançar mão dessa solicitação, da intervenção? E aqui nós estamos falando e vamos focar mais em relação à intervenção divina, né? Podemos pedir a intervenção de um amigo, podemos pedir a intervenção de um parente, de alguém que está por perto, mas nós vamos pensar aqui mais com foco na intervenção divina, na espiritualidade. Então, em que situações nós podemos solicitar a intervenção divina diante das situações difíceis da nossa vida? Em casos de doenças, em casos de problemas familiares, né? Quando temos intenções de mudanças, de situações, de emprego, de cidade, né? Às vezes a gente se vê perdido e não sabe como agir, e a gente pode lançar mão dessa ferramenta, solicitar a intuição, solicitar um norte, um oriente para a gente tomar decisões importantes. E como pedir essa intercessão? Será que eu teria que estar dentro do centro espírita, estar dentro de uma igreja? Será que eu teria que estar de mãos postas? Será que eu teria que usar palavras mágicas? Teria que ser no dia certo? Teria que pedir para uma pessoa certa, ou para um espírito certo, para um santo? Como é que seria isso? Um pouco sobre isso também vamos fazer. O pedido, vamos falar, né? O pedido é através da prece, né? É uma conversa, né? Não precisa ser aquela prece decorada, aquelas palavras repetitivas, né? Não é a quantidade de vezes que nós vamos fazer a prece. Não é que é proibido. Podemos fazer aquelas preces que nós conhecemos, com aquelas palavras repetitivas, mas desde que o nosso coração, a nossa intenção esteja ali. O complicado da gente usar desse mecanismo é que com a repetição, às vezes a gente começa ali, com a cabeça ali, mas quando a gente vê, a boca está repetindo as palavras, mas o nosso pensamento está em outro lugar. Então, não necessariamente precisamos repetir palavras, né, textos decorados. Podemos solicitar a intervenção divina através de uma conversa, como quem conversa com um amigo mesmo.
desde que estejamos concentrados, que estejamos imbuídos de intenção, de boa intenção, né? A gente pode se reservar num local, direcionar os nossos pensamentos, podemos colocar uma música para ajudar também a serenar, né? Podemos fazer da forma bem simples, porque o que manda aqui é o coração, é a intenção, não é a repetição, não são as palavras corretas e nem a quantidade delas que vai dizer se essa solicitação vai chegar ao seu endereço ou não. E como receber? Como que eu recebo essas solicitações, para que eu fique atento a isso? Às vezes vem através da inspiração, às vezes vem através de um pensamento, às vezes vem através de um amigo, de um parente, ou até de um desconhecido, às vezes vem através de uma ação do tempo, de forças da natureza, né? Eu vou aqui me utilizar de textos que eu pensei, né, na literatura espírita, alguns também fora da literatura, vou usar alguns personagens conhecidos para ilustrar aqui o nosso estudo, porque eu também sou estudante e tenho muitas dificuldades com relação a esse assunto ainda. Então, vamos lá. Por exemplo, falando aqui das forças da natureza, né, me faz lembrar, por exemplo, o Chico Xavier, e eu vou tentar lembrar bastante histórias dele, que ilustra bastante aqui, né, que ele por si só foi uma intervenção para a humanidade, penso eu, né? Quantas mães ele consolou, quantas pessoas ele orientou, né, a humanidade clamava por esse socorro, e o Chico é um desses que vem socorrer a humanidade, né? Ele é o resultado de uma intervenção, mas ele também teve várias, né? Ele conta, por exemplo, que quando ele era criança, ele era cuidado por uma madrasta, né? A mãe dele já havia falecido, e ele conversava muito com a mãe dele em espírito, né? Através da mediunidade, desde a infância, ele conversava já muito com a mãe dele. E uma situação, ele passava fome, ele não tinha o que comer, a madrasta não tinha alimentado, e ele pediu para a mãe dele, né, auxílio. Falou: mãe, eu estou com muita fome, o que eu vou fazer, né? Fica tranquilo, só aguarda que tudo vai dar certo. E dali a pouco aparece um cachorro com um jatubá na boca, e ele matou a fome dele com aquela fruta. É uma passagem bastante conhecida, né? Sempre que a gente busca essas histórias do Chico, aparecem essas historinhas bem interessantes para a gente refletir sobre, né? Porque lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo todinho tratando sobre esse assunto. O título é Pedi e Obtereis. Então, tudo que nós pedirmos, nós vamos obter? Será que é por aí que funciona? Tem lá em Mateus 21, na sequência ali do capítulo, né? Jesus trazendo para a gente a seguinte mensagem: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, tudo que nós pedirmos, nós vamos receber. Tudo. Como? Em oração. Mas é só fazer oração? Não, tem que crer. E tem mais alguns ingredientes aqui que ele explica em outras passagens e a gente também vai pensar, né? Mas está aqui, ele garantiu, Jesus garantiu. Agora, como é que a gente vai receber? Se é exatamente como a gente pediu, se é no tempo que a gente pediu, aí vai depender de uma série de situações que nós vamos refletir aqui mais adiante. Nós temos também no livro Pão Nosso, de novo, o nosso irmão Chico aqui, né, através da sua psicografia, a mensagem de Emmanuel, um capítulo 17, todinho tratando sobre esse assunto também. O capítulo com exatamente esse nome, intercessão. E ele começa o capítulo trazendo uma menção do Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses, solicitando aos irmãos que orai por nós. Irmãos, orai por nós. Essa era a mensagem que ele mandava lá para os irmãos,
através de cartas, né, solicitando que os irmãos lá orassem por algum momento, né, que imagina o momento complicado que devia passar os primeiros cristãos ali, né? Hoje é bem fácil a gente vir aqui, né? Por mais que chova, né, Domingos? Está chovendo lá fora, aqui dentro nós estamos... Está chovendo aí? Não, aqui não, né? Aqui não está chovendo, estamos confortável, né? Eu estou aqui falando tranquilamente com o microfone que está ampliando a minha voz, vocês todos estão com uma cara ótima, não tem ninguém aí tentando ver se eu vou falar alguma coisa errada para tentar me incriminar, me prender, né? Tá tudo bem, nós estamos aqui tranquilos, serenos, vem o Domingos, canta uma música ainda para a gente, né, para aumentar a vibração, tem um climatizador, tem luz, né? Chão limpinho, tudo favorecendo o nosso tudo. Não foi sempre assim, né? Imaginem lá a época, falar de Jesus era muito perigoso. Então, o Paulo de Tarso solicitando, orai por nós, né? Estão solicitando a intercessão, através da oração, que a espiritualidade os ajudasse. Então, sempre foi muito presente isso, né? Porque nós somos muito dependentes, né? Nós dependemos da ajuda, nós dependemos da intercessão divina. Nós somos como crianças ainda, né? Filhos, nós somos adultos aqui na carne, mas a maioria de nós aqui, mas somos crianças espirituais, estamos no início da nossa evolução, estamos galgando o nosso aprendizado, então nós precisamos desse auxílio, e Deus não nos deixa sem Ele. Na sequência do texto, lá do livro Pão Nosso, Emmanuel passa a seguinte mensagem: a súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas, que partindo do espírito sincero, então aqui, já primeiro caractere para a gente pensar, partindo do espírito sincero, tem que ser um pedido sincero, tem que ser, como a gente comentou um pouco antes, né, tem que ser do coração, tem que ser de verdade, tem que ser imbuído de intenção, tem que ser aquele pedido que arrepia, sabe? Aquele que a gente pede com vontade mesmo, né? Não é um pedido simples que a gente às vezes a gente passa em nossas orações, pedindo pela guerra, por exemplo, mas a gente só passa por ali e não dedica um tempo, um pensamento. Às vezes em nossas preces a gente pede em nome de alguém, de um familiar, ou mesmo nosso, a favor de nós mesmos, mas a gente não imbui o pensamento de intenção, de boa vontade. Então tem que ser espírito sincero. Vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Então, sempre que se pede, vai ao objetivo. Mas a contribuição é de conforto e de energia. Muitas vezes, não é exatamente aquilo que eu pedi, né? Se eu pedi para ganhar na loteria, né? Que pedido foi esse, né? Então, será que vai me fazer bem? Um pai cuidando do seu filho, se o seu filho pediu um objeto cortante para brincar, o pai vai dar? Não vai dar. Então, Deus também está assim olhando os nossos pedidos, né? Ele não vai nos dar algo que não vai ser útil para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequências de leis justas. Então, a intercessão acontece, ela sempre vem, e não é porque Deus é bonzinho, e de vez em quando Ele resolve ajudar vez por outra Ele ajuda o outro, quando Ele não está fazendo nada, Ele ajuda a colar. Não é assim, não é a título de obséquio, mas por consequência de leis justas. Então passa pelo crivo de leis imutáveis, leis divinas, para que essa resposta venha. E nós ainda não conhecemos todas essas leis, né? Fica uma dificuldade para a gente, então muitas vezes a gente não vê a resposta vindo, porque nós não conhecemos todas essas leis. Mas também porque, em muitos momentos, estamos desatentos, né? Porque o título do capítulo é Pedi e obtereis. Mas
Mais adiante, nós vamos encontrar outras menções, né? Como, por exemplo, orai e vigiai. Então, eu peço, eu obtenho. Eu oro, mas eu tenho que vigiar. Orai e vigiai. Então, não é o orai e se quiseres vigiai. Não, orai e vigiai. Tem que ser os dois. Então, tem que vigiar também. Eu tenho que estar atento a essa resposta que sempre vem. Eu tenho que estar observando, eu tenho que estar atento, conectado com a espiritualidade para perceber essa resposta. E muitas vezes ela é silenciosa, né? Esses dias, essa semana, eu recebi uma mensagem bastante interessante que dizia assim, em outras palavras, que durante a prova, o professor fica em silêncio. É uma verdade, né? Muitas vezes, quando a gente está naquela situação difícil, a gente pede, né? E a gente fica tentando encontrar a saída e muitas vezes a nossa aflição atrapalha a gente de observar a ajuda que às vezes está do lado. Então, nesses momentos, e nos momentos que a gente mais precisa, nós estamos mais rodeados da espiritualidade, nos ajudando, auxiliando. Porque ela não vai estar tão próxima de nós em momentos mais tranquilos. Ela vai estar próxima de nós nos momentos que nós não estamos precisando. Mas aí, muitas vezes, a gente está aflito e a gente não consegue observar essa atmosfera. O homem custa crer na influência das ondas invisíveis do pensamento. São poderes invisíveis. E a gente, como a gente não vê, a gente tem essa dificuldade de observar. E aí, quando o tempo passa e a gente já superou aquela situação, aquele problema, a gente olha para trás às vezes e fala, nossa, olha, se eu não tivesse me empenhado, eu não tinha saído daquela. E a gente não viu toda a força, todo o auxílio que aconteceu, que nos sustentou em momentos difíceis. E a gente acha que a gente resolveu tudo sozinho. Porque essas forças são invisíveis. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que seus ouvidos materiais não registram, só admitem o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vê-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos a lhe receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. A gente vê aquela árvore estrondosa, a gente não está vendo. A raiz que está por baixo, às vezes, é muito maior que a própria árvore que está sustentando. E, no entanto, não estamos vendo. No entanto, nós não estamos vendo o ar aqui, mas nós sabemos que ele está aqui, senão não estaríamos conseguindo respirar. Então, existem muitas forças, muitas leis também que nós desconhecemos, que estão por toda parte, e a gente simplesmente ignora. Nós paramos hoje, por exemplo, para observar que estamos respirando alguma vez? Mas eu garanto que vocês que eu estou vendo aqui, respiraram muitas vezes hoje, porque senão não estaríamos aqui. Então, muitas coisas acontecem e a gente não se apercebe. Está ali, está acontecendo, está sempre... as coisas estão acontecendo da melhor forma, estão transcorrendo divinamente. E a gente, em muitas ocasiões, está reclamando, está perdido, está aflito, e não estamos nos percebendo. Também, de novo, aqui o nosso irmão Chico traz uma menção, agora através do Espírito André Luiz, no livro Nosso Lar. É uma passagem que o Lísias, aquele que acompanha o André Luiz lá na colônia espiritual, é o mentor dele lá, né, vai explicando muitas coisas para ele, ele curioso, perguntava bastante, né, e aí o André Luiz, certa feita, pergunta para ele sobre a intercessão, para o Lísias, e aí o Lísias fala assim: convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais a saber. Então, 3 requisitos aqui para que a intercessão aconteça. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. Terceiro, merecer.
Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Tem bastante conteúdo aqui para a gente refletir. Vamos dividir aqui essa passagem aqui. Então, primeiro é desejar. Desejar podemos traduzir também por querer, por acreditar, por insistir, por ter fé. E ter fé não é só acreditar. Bastaria eu acreditar muito, muito mesmo, que o sol se levantaria agora e se colocaria no meio do céu e virasse dia? Não, não está nas leis da natureza que isso aconteça por desejo de alguém. Basta eu acreditar muito, muito mesmo que o meu corpo não vai perecer e eu vou viver com esse corpo aqui no mundo material eternamente? Não, não basta eu ter muita fé, eu acreditar muito nisso, porque não está nas leis que isso aconteça. Então, ter fé não é só acreditar, é ter resiliência, por exemplo, é saber suportar, é confiar, que muitas vezes a gente está pedindo, está solicitando alguma coisa, e se a gente não está recebendo, é porque não é o momento, ou porque aquilo não vai nos auxiliar, não vai ser bom para a gente. Então, é ter resiliência e saber insistir, ter disciplina. Foi uma recomendação também aqui para o nosso irmão Chico. Lá, quando ele estava começando o seu trabalho, o Emmanuel explicou para ele: olha, nós vamos escrever muitos livros, você vai escrever muitas cartas, você vai consolar uns 100 números de mães, você vai fazer um trabalho de muitos anos, e vai ser muito importante para a humanidade. E aí o Chico falou: mas como? Eu não sei se eu estou pronto, o que eu tenho que fazer para a gente conseguir fazer esse trabalho? E aí vem aquele famoso, 3 itens que o Emmanuel passou para ele. Ele falou: primeiro é ter disciplina. Ah, é? Disciplina? Ótimo. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Então, você vai ter que ter disciplina, disciplina e disciplina. E esses dias eu vi o Divaldo comentando sobre essa passagem, e aí ele comentando assim, que ele se perguntava por que o Emmanuel não falou para ele amor, 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 e falou disciplina, disciplina e disciplina. É uma boa pergunta, né? E aí, nas reflexões dele, ele chegou à conclusão de que o amor pleno mesmo, aquele amor sublime, ainda vai demorar para a gente conquistar, para a gente atingir. É uma escola, a gente vai aprendendo. Olha só a família, por exemplo, como é uma escola abençoada. É mais fácil a gente amar os nossos filhos, é mais fácil a gente amar familiares que nos querem bem. E ali a gente está treinando. Por que é um treino? E eu vou falar por mim. Porque quando as coisas não estão fáceis, quando as pessoas não estão concordando muito, pelo menos comigo, eu já tenho uma dificuldadezinha de amar plenamente. Amo meus filhos, mas quando eles começam a ir contra, às vezes a gente perde a paciência. Perde não, porque não tem, Então, às vezes, aquela impaciência se apresenta. Oh, meu Deus, mas como, E imagina se eles pisassem no meu calo a vida inteira. Talvez eu não estivesse preparado para... As mães já experimentam, muitas delas, um amor até mais sublime, mais incondicional, porque o filho, Deus já fez essa natureza, que o filho é como se fosse uma parte do corpo da mãe mesmo, que se destaca, Então, olha só que experiência que Deus nos proporciona nessa escola aqui carnal, da gente treinar esse amor. Mas esse amor ainda é um treino, a disciplina também é um treino, mas o Chico, se ele não tivesse tido disciplina, em muitas ocasiões ele teria se perdido. É uma verdade. Ter fé, por exemplo, falando ainda de fé, é não ter medo, será? Eu estou com receio de fazer alguma coisa, mas será que então eu não tenho fé? Olha, mas que falta de fé, você está doente, isso é falta de fé, você tem depressão, falta de fé, você tem transtorno de ansiedade, falta de fé, será que é isso? Não é bem assim.
Ter fé, por exemplo, é ir com medo mesmo. O medo, ele é uma emoção importante. Se eu não tivesse medo, eu sairia de Matão 7h30 e viria a 190 por hora na pista. Mas eu tenho medo. Isso é importante, senão talvez eu não chegasse. Então o medo, ele é uma emoção importante, é um instinto que nos preserva e ele tem a sua utilidade. E às vezes a gente está com medo e é bom que tenhamos. Então não nos aflijamos com ele, mas às vezes a gente tem que ir com medo mesmo. Estou com medo que vai chover, essa chuva vai me pegar no meio do caminho, eu não vou no centro hoje, não. Vem com medo mesmo. Vocês talvez pensaram sobre isso. Se vocês viram o tempo um pouco antes, estamos aqui hoje, que bom. Então, ter fé é ir com medo mesmo. Sobre o segundo tema, saber desejar. Então, aqui, além da fé, e aonde a doutrina espírita contribui muito conosco, nas reflexões, é ter a fé raciocinada. É ter a fé conhecendo pelo menos um pouco das leis que regem a nossa vida. Então, é estudar para ter conhecimento. Eu, sabendo que de muitas dessas situações, como, por exemplo, essa que nós estamos estudando, tem coisa que eu já não vou nem pedir, eu sei que não vai ser bom para mim, eu já faço uma reflexão e nem perco o meu tempo com isso. Então, a ter a fé raciocinada é saber no que acreditar. Saber desejar é saber no que acreditar, é saber o que pedir. E quando a gente tem a fé raciocinada, quando a gente entende alguma coisa, a gente não acredita mais em nada. Você acredita em espírito? Eu não acredito em espírito. Eu tenho certeza que espírito existe. Não é que eu acredito, porque às vezes eu acredito, às vezes eu deixo de acreditar, né? Eu acredito, ele é meio que volúvel, né? Dependendo da situação, eu acredito. Você acredita que seu time vai ganhar o campeonato? Acredito. Chega lá no final, eu não acredito mais. Começou a ir mal, né? Então, assim, esse acredito, às vezes, eu sei. Espíritos existem e eu sei que existem. Eu não acredito. Acredito em Deus? Não acredito, eu sei. Porque a gente está refletindo, a gente entende Deus. Então, a gente estudar, a gente entender um pouco desses mecanismos, vai ajudar a gente a saber a desejar. É uma recomendação também, bastante, um chavão aqui, né? Bastante repetido, que quando o Espírito de verdade passa a mensagem para a gente: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E às vezes uma coisa que enfraquece a nossa fé também é a decepção de não ter o desejo realizado. Então a decepção vem da onde? Vem das expectativas falsas. Às vezes eu acredito muito em alguma coisa, eu falo, não, vou ter fé, eu vou pedir com fé, que eu quero muito que isso aconteça. E às vezes aquilo não acontece. E aí então eu tenho uma decepção e isso enfraquece a minha fé. Eu deixo de acreditar que o meu pedido possa ser realizado, porque alguns que eu fiz não foram. E às vezes a gente foi atendido e nem se apercebeu que foi. Olha só como é importante a gente vigiar. Então a decepção vem das falsas expectativas que criamos. Saber onde nós colocamos a nossa fé. O terceiro é merecer. Particularmente, esse é um tema complicado da gente pensar, mas eu acho que todo mundo merece. Porque todo mundo é filho de Deus e temos os mesmos direitos. Todo mundo aqui é herdeiro do universo todo. Aqueles que nós estamos achando que estão fazendo por merecer e aqueles que ainda não estão fazendo o que a gente entende que seja correto, também são herdeiros. Só que a gente tem que estar pronto para acessar a isso. É como as ondas dos rádios, né? A gente pega o radinho lá e a gente põe lá na estação A, B ou C. Quando a gente põe na estação do rádio, o rádio não vai lá
na estação buscar essa frequência. Essa frequência está aqui. Todas as frequências de rádio que são alcançáveis estão aqui nesse ambiente. O rádio ele só pega a onda A, B ou C. Está aqui. Então, tudo está, a energia cósmica, o fluido universal está em toda parte. Mas, às vezes, a gente não consegue acessar. Às vezes, a gente ainda não está em condição de compreender e fazer uso desse benefício. Jesus, como construtor do nosso planeta, e alguns dizem até do sistema nosso aqui todo, solar, sabe mais do que ninguém aqui na nossa região cósmica como é que se faz isso, porque ele construiu tudo aqui. Então, não é que ele violou as leis de Deus, os milagres que ele fez estavam todos dentro das leis divinas. Ele não violou nenhuma lei, ele não precisa violar nenhuma lei divina é violável. Todas são perfeitas, constantes e não se alteram. Ele fez uso do seu conhecimento, das energias que estão em toda parte. Então, todos somos merecedores. Está ali, a energia está pronta para nós, está em todo lugar. Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a acessar, a gente vai aprendendo a manipular, porque ele disse isso também, que a gente poderia fazer o que ele fez e ainda mais, mas que a gente não se afligisse com essa informação, porque viria o seu tempo. Estamos aos poucos tomando conhecimento sobre isso. Hoje temos o passe, que também é por imposição das mãos, como Jesus fazia, passa ali aquela energia. Muitas vezes nós estamos ali no passe e não estamos em condição de receber aquela energia. Às vezes a nossa aflição é tanta que a gente não entra em sintonia com aquela energia que vem vindo para a gente. Então tudo isso aí é importante, forma o ambiente para que as coisas aconteçam. Até porque a fé, ela não só, esse conhecimento não só cura doenças, como também ela evita doenças, ela evita problemas. A gente ter fé, a gente ter esse conhecimento, a gente ter essa postura. E muitas vezes a doença também é importante. Muitas vezes não, sempre a doença é importante. Porque a doença ela é a cura da alma. Então, imagino que muitos de nós já passamos por essa situação de orar muito, pedindo intercessão para alguém doente, para nós ou para alguém enfermo, para que aquela pessoa não sucumba, para que ela não faleça, e aí ela vem a falecer, e aí a gente pensa, mas a minha fé era fraca, o meu pensamento não foi suficiente, não sei, Deus não ouviu minhas preces. Não é isso. Em muitas situações as doenças são remédios para a alma. Em muitas situações a doença tem uma função muito importante, e aquela pessoa que a gente vê sofrendo aqui no corpo, quando ela se liberta, ela aparece resplandecente no mundo espiritual, cheia de luz. É como se ela tirasse um peso das costas, um fardo, e aquilo foi importante. Então muitas doenças, elas são possíveis de serem superadas aqui nessa mesma vida, enquanto outras não. Enquanto outras são situações que nós temos que passar por elas da melhor forma. Aquilo está sendo um aprendizado, uma escola para a gente. Então, é complicado, né? Como saber quando é uma coisa e quando é outra. No final a gente vai passar por uma prece também, que de novo faz essa menção para a gente pensar. Então as leis não se alteram diante da fé, novamente, nessa situação. E o auxílio, ele sempre vem até nós. Estamos estudando lá no Bezerra o Médico Jesus. É um livro, ele não é psicografado, é do De Luca, mas ele diz que ele tem inspiração do Bezerra de Menezes e ele é prefaciado pelo Espírito, uma psicografia do Bezerra. E lá o Bezerra, por exemplo, fala da intercessão da espiritualidade até nos momentos da nossa refeição.
A gente vai ali se alimentar e muitas vezes estamos invigilantes, não fazemos uma prece de agradecimento nem nada, mas a espiritualidade está ali tirando energias que possam nos prejudicar da nossa refeição. Porque os alimentos que nós ingerimos, se não são produzidos por nós mesmos, eles passaram pelas mãos de muitas pessoas e eles vão se impregnando de energias. E ali a espiritualidade também trabalha e a gente nem está sabendo o que está acontecendo. Em muitos momentos nós estamos sendo ajudados. E sempre que necessário também. Quem nunca passou por quase, né? Nossa, quase que aconteceu alguma coisa. Em muitos momentos a gente foi ajudado e nem se apercebeu. Uma outra passagem aqui de André Luiz, conversando com Lísias, lá do mundo espiritual, ele via luzes vindo aqui do nosso plano material para a espiritualidade. E aí ele ficou curioso de saber, né? Perguntou para o Lísias, olha, aquelas luzes lá, o que são? São preces dirigidas à espiritualidade, preces sinceras. Nossa, então estão vindo de onde? Dos centros espíritas? Das igrejas? Não, estão vindo dos hospitais, que é as preces mais sinceras, as mais imbuídas de intenção, de desejo sincero mesmo, nos momentos de dificuldades. É quando a gente, olha só como é importante os momentos de dificuldade, não é para testar a gente, como muitos pensam. Deus está testando, aí está me testando tanto que ele me confundiu com o Rambo, achando que eu sou tão forte que eu aguento apanhar tanto assim. Não é para testar nesse sentido. O teste é no sentido de exercitar, de fazer um exercício, de fortalecer. Então, nesses momentos, é quando a gente faz as nossas preces mais sinceras, é nos momentos de dificuldades. Então, é importante que passamos por essas situações, também nos traz o crescimento. E uma situação também bem interessante que o Chico ilustrou em sua vida aqui para a gente, e que ele comentou que a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Já ouviram essa frase? As preces de uma mãe arromba as portas do céu. E aí tem uma passagem bem interessante que aconteceu com ele lá, em que uma mãezinha que havia perdido o seu filho, e ele sempre falava mãezinha, né? Uma mãezinha que tinha perdido o seu filho, resolveu ir até a cidade do Chico para tentar receber uma mensagem psicografada do seu filho. Ela morava longe e ela já tinha começado a estudar um pouco do espiritismo, já conhecia um pouco das leis e como tudo funcionava, e o seu filho tinha sido um suicida. E ela estava em dúvida se pudesse receber a mensagem do filho, porque é sabido que quando a gente deixa o mundo nessas circunstâncias, é um pouco mais complicado, mas mesmo assim ela resolveu fazer a sua viagem, foi até o hotel, deixou suas coisas, e foi lá e conseguiu pegar a ficha número 1, eles distribuíam fichinhas, e até determinado número de fichas, porque naquela época o Chico trabalhava, e no outro dia ele tinha que ir para o serviço, muito embora ele atendia noite adentro todas as pessoas que estavam lá. E aí chegou uma mãe desesperada, tentando conseguir a ficha, e voltou de lá chorando que não tinha conseguido a ficha, e comentando que havia perdido 2 filhos num acidente de carro, e desesperada porque, além da situação, ela não conseguiria ver o Chico naquela noite. E aí essa mãe, que chegou e pegou a ficha número 1, refletiu de coração que ela tinha perdido só um filho, e aquela outra mãe 2, que o filho dela saiu dessa experiência porque quis, e aqueles 2 foram por acidente. E ela, tocada de compaixão, deu a sua ficha para essa outra mãe desesperada, de número 1,
E essa mãe ficou muito grata e ela então retornou para o hotel. E já eram 2 da manhã quando bateram na porta do quarto dela, falando que o Chico pediu para ela retornar, que ele ia atendê-la. E ela falou: não, deve estar havendo algum engano, a minha ficha eu entreguei para outra pessoa. A senhora não é a fulana de tal, de tal, de tal? Sou, mas como vocês sabem o meu nome? Não é da cidade e tal, tal? Sou, então é você mesmo, pode ir que ele está te esperando. E o Chico tinha dessas, né? Às vezes muitas pessoas chegavam ali até ele, e ele não já falava o nome da pessoa, não esperava nem a pergunta, já respondia o que a pessoa queria ouvir. Né? Tem passagens em que ele, momentos da história em que ele respondia cartas, até com receitas, e ele punha só a mão sobre as cartas e já ia, sem abrir, ele já ia falando: responde isso, responde aquilo, porque ele tinha assistentes para ajudar a responder as cartas, então era uma mediunidade muito além da conta, é uma intercessão que a humanidade teve. Então, aí essa mãezinha vai até lá, e o Chico começa a falar que o Emmanuel estava ali no ambiente, cuidando de tudo o que estava acontecendo, e como ele viu esse ato de extrema bondade, ele ficou tocado de compaixão e ele conseguiu juntar fluidos suficientes para chegar até o filho, o espírito filho que havia se suicidado, e que chegando lá ele estava numa sensação de trevas e ele achava que ele nunca ia sair daquela situação, e que foi a primeira vez que ele viu uma luz vindo e que ele pensou: Deus existe, existe alguma coisa além disso que eu estou vivendo, eu tenho uma chance. E o Emmanuel conseguiu pegar uma mensagem e trazer essa mensagem para essa mãezinha através dessa situação. É a espiritualidade agindo, muito embora não estejamos vendo tudo o que está acontecendo. Tenhamos fé de que tudo está transcorrendo da melhor maneira, de que Deus está vendo tudo o que acontece, que a espiritualidade está trabalhando, que nós estamos recebendo o melhor possível, o melhor que nós já conseguimos acessar, e fiquemos tranquilos, tenhamos fé, oremos, vigiemos, para conseguir observar melhor tudo isso acontecendo. Até mesmo alguns cientistas conseguem ter essa sensibilidade. É uma frase aqui também atribuída ao Einstein, que fala assim: só há 2 maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre. Milagre não existe. Ou eu posso olhar e ver tudo é milagre. Olha só as forças da natureza como acontece. O sol todo dia nasce, todo dia desce. Os animais estão ali também, a natureza nos enchendo os olhos, nos trazendo possibilidade de enxergar Deus em todas as coisas. Mas a gente ainda não consegue. Se a gente vê um leão comendo um coelho, nós vamos ficar bravos com o leão. Mas se a gente vê o leãozinho lá morrendo de fome, nós vamos ficar com dó do leãozinho também. É uma cadeia de coisas que acontecem que a gente não percebe. A gente ainda não tem esse equilíbrio, essa elevação suficiente para enxergar todas as coisas. Por ora, basta que acreditemos e que continuemos estudando, que continuemos aprendendo, e nós vamos alcançar um dia essa plenitude. E sobre aquilo que eu falei antes, sobre como saber, diante das circunstâncias, o que fazer, que a gente tem muita dúvida ainda, uma oração atribuída a São Francisco de Assis, que nós vamos encerrar com ela, que fala assim: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Espero ter contribuído com a reflexão do tema na noite, que a gente possa voltar aos nossos lares melhores do que é quando aqui chegamos. Muito obrigado pela atenção de todos, até uma próxima.